Bom, pessoal, hoje vamos estar resolvendo aqui uma questão de radiciação que envolve algumas propriedadezinhas. É uma questão legalzinha, por isso que eu escolhi ela aqui para trazer. E a questão ela diz o seguinte: se 3 elevado a x é igual a 1 sobre 25, então o valor de 3 elevado a x mais 1 meio sobre raiz quadrada de 3 elevado a 3x mais 1 é igual a quanto? Bom, então eu vou separar a solução em duas etapas. Então, primeiro eu vou trabalhar com essa equação de cima e depois eu vou trabalhar com essa equação de baixo. E depois que eu tiver calculado os seus respectivos valores, daí a gente volta, beleza? Então vamos lá, vamos trabalhar primeiro com a parte de cima, que é o 3 elevado a x mais 1 meio. Então vou reescrever aqui, ó, 3 elevado a x mais 3 elevado a x mais 1 meio. Bom, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é separar esses dois caras. Como assim? Existe uma propriedade que diz, se eu tivesse aqui, ó, a elevado a 5 mais, sei lá, mais x, eu poderia separar como sendo um produto. Então eu poderia reescrever como sendo a elevado a 5 vezes a elevado a x. Porque a gente sabe, né, que produtos de potência de mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes. Então eu pegaria aqui o 5, eu somaria com x, daí eu teria a elevado a 5 mais x. Então eu vou separar essa expressão aqui como sendo dois produtos. Então vai ficar assim, ó. Então vai ficar 3 elevado a x vezes o 3 elevado a 1 meio. Bom, agora nota o seguinte, a questão, ela nos diz que 3 elevado a x vale 1 sobre 25, né? Então eu vou substituir o 3 elevado a x por 25. Então vai ficar aqui, ó, vou continuar aqui do lado. 3 elevado a x, então vai ficar 1 sobre 25 vezes 3 elevado a 1 meio. Tem outra propriedade que diz o seguinte, ó, se eu tiver um número a elevado a b sobre c, eu posso reescrever esse número aqui como sendo raiz quadrada de c a elevado a b. Então, o que acontece? A gente pega o denominador e joga ele aqui no índice da raiz, e a gente pega o numerador e joga como sendo o expoente da raiz. Então, é o que eu vou fazer aqui. Então, deixa eu me apagar aqui, rapidão. Eu vou transformar essa potência com expoente fracionário em uma raiz. Então, vai ficar raiz quadrada de 3. Então, fazendo essa multiplicação aqui, né? 1 sobre 25 vezes raiz quadrada de 3, a gente vai ter raiz de 3 dividido por 25. Bom, então essa aqui foi a primeira etapa, né? Agora vamos lidar com a segunda etapa, que é esse daqui. A gente vai pegar o raiz quadrada de 3 elevado a 3x mais 1. Bom, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou separar essas potências aqui da mesma forma que eu separei lá em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3 elevado a 3x e vou separar como sendo raiz quadrada de 3 elevado a x vezes 3 elevado a x vezes 3 elevado a x, porque tem um 3x. Então, se eu somar aqui, eu vou ter exatamente 3x vezes o 3 elevado a 1, né? Como é 1, não preciso colocar nada. Bom, só que nota o seguinte, a gente sabe, né, que 3 elevado a x, isso aqui vale 1 sobre 25. Então, é o que eu vou fazer. Então, eu vou continuar aqui embaixo, ó. Então, no lugar de 3 elevado a x, eu vou substituir por 1 sobre 25. Então, vai ficar raiz quadrada de 1 sobre 25 vezes 1 sobre 25, 3 vezes, né? Vezes 1 sobre 25 vezes o 3. Então, vou fechar aqui a raiz. Nota que aqui a gente tem 1 sobre 25, 1 sobre 25. Esse fator, ele repete duas vezes, né? Isso aqui é o quadrado de um número, então eu posso separar esse cara aqui, ó. Então, eu vou escrever ele como sendo 1 sobre 25 elevado ao quadrado vezes 1 sobre 25, que resta, vezes o 3. Beleza, então vou fechar aqui.
Bom, a gente tem aqui agora uma fração que está elevada ao quadrado e a gente tem uma raiz quadrada. Então eu posso cancelar aqui, eu vou até trocar de cor, eu posso cancelar o índice com o expoente. E daí que acontece? Eu vou ter só 1 sobre 25. Então, continuando aqui embaixo, né? Deixa eu melhorar essa seta. Eu vou ter raiz quadrada de 1 sobre 25, porque vai sair da raiz, né? Então, vai ficar 1 sobre 25 vezes... Vai ficar o que dentro da raiz? Vai ficar esses caras aqui, ó. O 3 sobre 25. Então, vai ficar vezes raiz quadrada de 3 sobre 25. Porque aqui a gente vai multiplicar o numerador por numerador. 3 vezes 1 dá 3. E denominador por denominador. 25 vezes 1 dá o próprio 25. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho um produto e eu tenho uma raiz nesse produto. Eu vou separar essa raiz em duas. Então, você vai ficar assim, ó. 1 sobre 25 vezes a raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 25. Eu fiz isso porque o 25 ele tem raiz quadrada exata. E vocês vão ver o porquê. Agora, ó, raiz quadrada de 25, isso aqui vai dar 5. Então, vai ficar 25 vezes 5. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 125. E 1 vezes o raiz de 3. Isso aqui vai dar raiz de 3. Então, a gente vai ter raiz de 3 dividido por 125. Então, essa aqui é a nossa segunda expressão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, né, as duas expressões aqui. Eu vou pegar esse cara aqui e esse cara aqui. E vou dividir um pelo outro, já que é isso que a questão pede, né? Então, eu vou pegar o raiz de 3 sobre 25 sobre raiz de 3 sobre 125. Nota que agora eu tenho uma divisão de potência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu vou ficar com raiz de 3 sobre 25 vezes o inverso da segunda, né? 125 sobre raiz de 3. Nota que eu tenho raiz de 3 aqui no numerador e tenho raiz de 3 aqui no denominador. Então, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar esses dois caras, né? Então, eu vou cancelar os dois. Cancelei aqui. Então, eu vou ficar apenas com o 125 dividido por 25. Bom, essa conta aqui a gente consegue fazer de cabeça, né? 125 dividido por 25 é a mesma coisa que 5. Portanto, essa aqui é a nossa resposta do problema, beleza? Então, um problemazinho legal, bacana. Eu tive dificuldade para fazer quando eu fiz as duas partes simultâneas. Só que se você fazer separadamente, você consegue resolver ela tranquilo. Daí a gente chega à conclusão de que a alternativa correta é a letra D de Danone.